Olá! O Inspeção Nacional de hoje começa com um pequeno trecho do discurso do ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, durante a comissão geral realizada pela Câmara em abril deste ano. Vamos ouvir. É comum as pessoas dizerem o seguinte: olha, a Previdência Social ela está quebrada porque ela paga benefício para quem não contribui. Ela paga benefício para o trabalhador rural que não contribui. Isto não é verdade. O trabalhador rural contribui. A contribuição é diferente do trabalhador urbano, porque no regime urbano nós temos folha de salário. No regime rural, nós temos uma política que protege o trabalhador rural segurado especial. E quero dizer às senhoras e aos senhores que no ano passado, só no ano passado, a Previdência Urbana teve um superávit de 33 bilhões de reais. Portanto, ela é sustentável, ela é viável e ela precisa ser cuidada. Nós não defendemos uma ampla reforma da Previdência, porque, pela experiência, toda vez que se falou de uma ampla reforma, os direitos foram afetados. Então, nós não estamos falando de ampla reforma de Previdência, não. Nós estamos falando aqui de adequação de regras a uma nova realidade. De lá para cá, muita coisa mudou. O Congresso instituiu a Fórmula 8595, a presidente Dilma, com a medida provisória, criou o escalonamento para a fórmula que vai até 90-100. Para entender esse vai e vem de fatores e números, o Inspeção Nacional recebe hoje o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Ele integra a subcomissão permanente da Previdência Social da Câmara. Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara, ex-secretário de Políticas de Previdência Social. O vice-presidente de Assuntos Fiscais da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Vanderlei José Massaneiro. E o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia, relator da comissão que analisa a medida provisória que define a progressividade do fator 8595. Você tem alguma dúvida sobre esse tema? Então mande sua pergunta pelo 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara, a Rádio Câmara e a nossa página na internet, no noticiascâmara.câmara.leg.br. Senhores, boa noite, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso debate. Deputado Arnaldo Faria de Sá, PTB de São Paulo, gostaria de começar com o senhor. Queria que o senhor comentasse um trecho da fala do ministro Gabas, quando ele fala do superávit de 33 bilhões da Receita Urbana, da Previdência Urbana, só em 2014, e sobre o fato de que a Previdência Urbana não banca a Previdência Rural. Como é que o senhor avalia isso? Primeiro, o número está parcial, o número completo é maior ainda, e o Vanderlei tem esses dados tabulados. Em 2014, o superávit da Seguridade Social foi de 54 bilhões. Mesmo pagando renda mensal vitalícia, pagando Fundo Rural, pagando Bolsa Família, pagando FAT, que dá mais de 200 bilhões, ainda assim a Seguridade teve um superávit de, anota aí, 54 bilhões de reais. Portanto, não é deficitária coisa não, mesmo pagando todos esses benefícios aí que estão falando. E, logicamente, sabemos por que toda essa questão. Porque na MP 664, o governo queria cortar as pensões pela metade, não conseguiu, nós corrigimos isso aqui na Câmara. E também, em virtude da minha emenda, a 8595, gerou toda essa possibilidade de agora, uma nova medida provisória, a 676, que o Florense é o relator, você vai permitir o escalonamento da progressividade. Nós temos que tomar cuidado, porque a progressividade vai ser... Você está chegando perto do 85,95, vira 86,96. Está chegando perto do 86,96, vira 87,97. E 88,98. E 89,99. E 90,100. Quer dizer, toma cuidado com isso, porque é o cachorro correndo atrás do rabo. A gente vai falar da medida provisória daqui a pouquinho, sobre esse escalonamento da medida provisória, certo? Falo qualquer coisa. Não, a gente vai falar já sobre esse tema. Só fazendo uma breve explicação, o deputado Arnaldo Faria de Sá falou de seguridade. Seguridade social abrange saúde, previdência e assistência social. E esse ponto que ele falou dos 54 bilhões, hoje nós estamos discutindo um pedaço da Seguridade Social, que é a Previdência Social.
Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara, você como especialista nessa questão previdenciária, você concorda com a afirmação do ministro de que a previdência urbana brasileira é superavitária somente em 2014 em 33 bilhões de reais e que ela não banca a previdência rural, que a previdência rural se autossustenta? Sim, hoje a previdência urbana é superavitária, mas isso não vai se manter para sempre. Quando a gente trabalha com previdência, a gente está trabalhando com o futuro das pessoas, com a aposentadoria daquelas pessoas que estão trabalhando hoje, aquelas que ainda vão ingressar no mercado de trabalho. Olhando a demografia do Brasil, ou seja, o país está envelhecendo e envelhecendo rápido. No futuro, essa previdência urbana não vai mais ser superavitária. Ela vai ser deficitária muito em breve. Daqui a uns 10 anos, o superávit acabou. Daqui a 30 anos, quando quem começou a trabalhar há pouco tempo vai estar se aposentando, vai ter um déficit gigantesco. A Previdência vai dobrar o gasto em relação a hoje, porque nós vamos ter muito mais idosos. Isso é bom, mas a gente precisa se preparar para isso. Eu discordo do ministro que a gente precisa apenas de pequenos ajustes. Nós precisamos, sim, fazer uma ampla reforma da Previdência para que, no futuro, o Brasil não passe pelos problemas que a Grécia está passando hoje. A gente fez, alguns meses atrás, um programa aqui no Expressão Nacional sobre o envelhecimento da população. E eu lembro que chamou a atenção que a população brasileira envelheceu em 30 anos o que a França levou 100 anos para envelhecer. Em função da rápida queda da natalidade e do aumento da expectativa de vida, nós envelhecemos em 30 anos o que a França levou 100 para envelhecer. Deputado Afonso Florencio, PT da Bahia. Deputado, a gente fala sempre do tal do fator previdenciário. O fator previdenciário foi instituído em 99, começou a valer em 2000, foi instituído na época do governo Fernando Henrique. À época, o PT foi contra a instituição do fator previdenciário. Em 2010, o fator previdenciário foi derrubado pelo Congresso, o presidente Lula vetou a derrubada do fator previdenciário, ele continuou existindo porque o Congresso não votou, não analisou o veto do presidente Lula. Agora, mais uma tentativa do Congresso que não derrubou o fator previdenciário, mas que igualou com a fórmula 85-95 o fator previdenciário. Dessa vez, agora, com o apoio do PSDB. Então, as posições se inverteram. Então, a impressão que se tem é que só dá para mexer no fator previdenciário quando se está na oposição. Quando você está no governo, o fator previdenciário é algo muito importante para a estabilidade das contas públicas. É isso ou não? Bom, olhando de forma rápida, é isso. Entretanto, a realidade que nós temos agora é distinta, porque nós temos uma medida provisória e toda vez que uma medida provisória é editada, ela vai para uma comissão mista, senadoras, senadores, deputadas e deputados. Da comissão mista se aprova um texto que já não é mais o texto da medida provisória, que é chamado de PLV, Projeto de Lei de Conversão, que vai para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Essa dinâmica que é mais recente, posterior ao período, aos períodos anteriores em que tratamos do fator previdenciário, essa dinâmica com a 676 imporá um processo de negociação. E eu estou agora relator da 676, como disse o deputado Arnaldo Faria de Sá. Tive a oportunidade de ser um dos parlamentares que apresentou emendas na 664 e na 665, que trouxe o PLV e o texto final sancionado pela presidenta para, digamos assim, posições mais próximas dos interesses dos trabalhadores. Claro que eu reconheço que esses aspectos que o doutor Leonardo ponderou são aspectos que têm que ser levados em consideração, mas a minha expectativa é que agora não seja apenas uma dinâmica, digamos assim, da conveniência do governo, mas um processo de negociação mais amplo, que envolva trabalhadores e trabalhadoras, o setor empresarial, o governo, protagonizado particularmente pelos parlamentares que estarão na comissão e depois pelo plenário da Câmara e do Senado. A comissão já recebeu cerca de 180? Aproximadamente 180 emendas. 180 emendas. O senhor tem um prazo para dar o relatório quando? Qual é o seu prazo? O prazo é bastante extenso. Eu pretendo, no início de agosto, chamar audiências públicas para que possamos, além de ouvir parlamentares, ouvir segmentos da sociedade que tenham, digamos assim, protagonismo direto com esse tema. Então, logo no início de agosto, devo apresentar um conjunto de requerimentos para realizar audiências públicas. Vanderlei Massaneiro, vice-presidente de Assuntos Fiscais
da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Já que nós começamos falando dos números de 2014, eu quero aproveitar então mostrar um livro que vocês vão lançar agora na Câmara essa semana, Análise da Seguridade Social 2014, e que pode estar disponível no site da Anfip? Sim, www.anfip.org.br. Qualquer um pode baixar, é de graça? Qualquer pessoa, livre acesso. Então, já que vocês analisaram tanto 2014, como é que se analisa os dois aspectos que a gente já falou aqui agora? Os números apresentados pelo ministro Gabas e essa questão do fator previdenciário. Como eu falei para o deputado Florencio, a impressão que se tem é que só é a favor do fator previdenciário, de derrubar o fator previdenciário quem está na oposição. E quando a pessoa está no governo, o fator previdenciário passa a ser uma coisa importante. A fala do ministro Gabas está correta quando afirma que há um superávit de 33 bilhões em 2014, só que esse superávit podia ser bem maior, porque, segundo o ministro da Fazenda, Levi, só com a desoneração da folha de pagamento foram desviados, deixaram de ser arrecadados 25 bilhões. Então, 33 mais 25 já soma perto de 60 bilhões. Então, a previdência urbana, em especial, é superavitária e a previdência toda, sendo analisada... Além da DRU, né, Vanderlei? Além da DRU, que levaram 63 bilhões ano passado. Então, a previdência urbana, quando contextualizada no conceito da nossa Constituição, no âmbito da Seguridade Social, ela é mais superavitária ainda. Se olharmos tudo que se arrecada para financiar a saúde, a previdência social e a assistência social, nós arrecadamos em contribuições sociais 686 bilhões em 2014. E aplicamos em ações e programas de saúde, de assistência social, todos os benefícios previdenciários urbanos e rurais, os benefícios do FAT, os gastos com saúde, procedimentos médicos, construção de hospitais, toda a despesa do Ministério da Previdência, da Assistência e da Saúde, inclusive folha de pagamento do pessoal ativo. Então, com todas as ações da Seguridade Social, inclusive as despesas com saúde lá dos hospitais universitários, os gastos com saneamento lá do Ministério das Cidades. Então, todos esses gastos importaram em 632 bilhões de reais. Então, nós tivemos na Seguridade Social em 2014 um superávit de 54 bilhões de reais. Então, há recursos, há um bom financiamento. Obviamente que a Previdência Social, o contrato previdenciário, é um contrato de longuíssimo prazo e necessita de ajustes. Só que o que nós defendemos? Que esse ajuste não seja feito única e exclusivamente com uma visão de retirada de benefícios e instituição de novas obrigações, novas exigências e novas carências. A gente quer que realmente haja uma discussão, não uma medida provisória, mas um projeto de lei com audiências públicas para que a população brasileira seja ouvida e dessa discussão possa se tirar a melhor decisão para o trabalhador brasileiro. Quanto ao fator previdenciário em especial, nós somos favoráveis a qualquer medida que afaste a aplicação do fator previdenciário. Por quê? Porque o fator previdenciário ele é maléfico, não somente quanto ao impacto direto que ele causa no valor do benefício do segurado, mas ele é maléfico também porque ele tem uma imprevisibilidade e também ele é dirigido ele tem uma seletividade social, e já explico. Quanto ao valor, obviamente que é fácil prever, porque pegamos hoje um trabalhador brasileiro que completa 35 anos de contribuição, que é o requisito, né, exigido para conceder aposentadoria por tempo de contribuição, e por hipótese, ele tenha 55 anos de idade, se ele for hoje para requerer um benefício, ele vai receber somente 70% desse valor. For homem. Se for o homem, então eu vou ficar só no caso do homem para não alargar muita discussão. Então ele tem uma perda de 30%. Imaginemos uma pessoa que pega lá uma média de R$2.000. Ele não vai levar esse valor para casa, ele vai levar para casa somente R$1.400. E R$600 para quem ganha R$2.000, então é um 30% que representa muito para o trabalhador brasileiro. Quanto à falta de previsibilidade, ele pode pensar, opa, eu estou sendo afetado hoje com 70%, eu vou trabalhar mais alguns anos para que eu não tenha esse prejuízo. Mas isso também não é garantido, porque quando o fator foi criado lá naquele negro ano de 1999, ele exigia que para uma pessoa que cumprisse esse requisito mínimo, 35 anos de contribuição, que essa pessoa tivesse 59 anos de idade. Hoje,
já se exige para essa mesma pessoa com 35 anos de tempo de contribuição, exige que ele tenha 64 anos de idade. E não quer dizer que daqui a 5 anos essa situação permaneça. E quanto à seletividade, só para concluir o meu raciocínio, ele é nefasto porque ele é aplicado sobre os trabalhadores que começam a trabalhar cedo. E quem é que começa a trabalhar cedo nesse país? Os pobres. Quem começa a trabalhar cedo são os pobres e eles estão sujeitos às piores remunerações e às piores condições de saúde, segurança e higiene no trabalho. Eu vou tentar explicar o que é o fator previdenciário, e se eu tiver errado, se falar alguma besteira, Leonardo, você, por favor, me corrija. O fator previdenciário ele foi criado em função do fato de que o governo não conseguiu estabelecer na reforma de 1998 a aposentadoria por idade no Brasil. Perdeu por um voto. Então, para evitar que o fator previdenciário, ele objetiva que as pessoas adiem a sua aposentadoria, se aposentem cada vez mais nova, de modo a se aproximar da idade que era a idade que você queria estabelecer inicialmente, que era 60 anos para mulher e 65 para homem. Então, ele faz um redutor para que as pessoas que querem se aposentar mais cedo, quanto mais cedo elas queiram se aposentar, maior o redutor, de modo a diminuir a despesa da Previdência. Tá certo? Isso mesmo. Eu queria aproveitar para corrigir alguns equívocos que o Vanderlei falou aqui. Em primeiro lugar, Vanderlei, a Previdência não tem nenhum prejuízo com a desoneração da folha. Claro, o orçamento como um todo, o Tesouro, tem a perda de 25 bilhões. Mas se o Tesouro não repõe, tem prejuízo. Mas E não tem reposto integralmente. A Previdência não teve nenhuma perda. Aliás, é em função disso que não houve redução na receita ano passado. Pelo contrário. Não teve, vamos falar o claro. Porque nós conseguimos aprovar uma emenda na votação da desoneração, obrigando o Tesouro a repor. Já veio no texto original. Não, mas eu estava lá no governo na época, você sabe que veio no texto original. No ano passado, por exemplo, atrasou o repasse da devolução do Tesouro para... Não atrasou o repasse. A regulamentação, deputado, até para evitar prejuízo, ela define que a compensação é feita com 3 meses de defasagem. Por que esses 3 meses de defasagem? É o tempo necessário para a Receita calcular exatamente quanto valor. Houve uma pedalada fiscal também nessa questão da desoneração. Deputado... Então, na verdade, não quero pela oportunidade. Eu falei para o Vanderlei da DRU, explicar para o nosso telespectador o que é DRU. Desvinculação da Receita da União. 20% de toda a arrecadação, o governo passa a mão e vai para o caixa dele, não fica no caixa da Previdência. Já está metendo a mão em 20% aí. E nesse caso que ele falou do homem prejuízo de 30%, a mulher, por ter maior expectativa de vida, o prejuízo é maior ainda. A mulher, depois de 30 anos de contribuição, vai se aposentar, perde 40% do valor da aposentadoria. E 40% para o resto da vida. Então, na verdade, esse fator previdenciário é uma excrescência. E o governo Fernando Henrique Cardoso é culpado, sim, porque perdeu a reforma da Previdência em 98 e veio com esse maldito fator previdenciário. Nós conseguimos derrubar uma vez e o Lula vetou. Por isso que eu digo que o FHC é o pai e o Lula é o padrasto. E a Dilma está sendo a madrasta. Porque, na verdade, nós queremos mudar 85 e 95 de uma vez só. Mas estão querendo criar progressividade para fazer aquela história que eu falei, do cachorro correndo atrás do rabo. Nós vamos brigar com o Florencio agora, na Comissão Especial, para largar essa progressividade. E tem um detalhe que eu já vou falar publicamente para você, meu amigo, tenho um grande respeito pelo Afonso Florencio, que a gente possa ver que as pessoas que se aposentaram agora, há pouco tempo atrás, e que estavam dentro da Fórmula 85 e 95, possam ter o mesmo direito. Que injustiça! Você agora se aposenta 85, 95, quem se aposentou 85 há 3 meses atrás está perdendo dinheiro e você não pode pensar numa forma de compensar essa situação. E você já pode se aposentar pelo 85, 95. A medida provisória já está em vigor desde o dia 18 de junho. Essa é uma grande conquista. Tentar alargar, porque o prazo de 85, 95 é até o final do ano que vem só. Nós queremos um pouquinho mais de tempo para depois começar a progressividade. Deputado Afonso Florencio, eu queria perguntar para o senhor em relação a essa questão da aposentadoria do fator previdenciário. O que se notou, na realidade, é que não houve esse adiamento da aposentadoria. Nos primeiros anos houve um pouco, depois o brasileiro preferiu se aposentar, tendo uma perda, e continuar trabalhando. Aí o que acontece? Ele continua trabalhando, continua recolhendo para a Previdência e muita gente está recorrendo à Justiça em busca da chamada desaposentação ou desaposentadoria, que é inclusive um tema em discussão aqui na Câmara. Sim. Qual é a posição do governo em relação a essa questão da desaposentação? Eu vou me eximir da responsabilidade de apresentar a posição do governo, porque aqui eu estou na condição de relator da MP e eu tenho a obrigação de tentar construir um texto que preserve o direito dos trabalhadores,
permita uma progressividade, digamos que no horizonte de futuro, dê estabilidade para o sistema, para que ele garanta direitos aos trabalhadores e que passe na Câmara e no Senado. Acho que, eu digo isso com a tranquilidade, deputado Arnaldo, parabéns, porque eu nunca fujo da responsabilidade de me posicionar enquanto governo, mesmo não sendo membro do governo. Mas, nesse caso específico, eu tenho a obrigação de tentar construir uma posição, digamos, que corresponda às necessidades do país, digamos. Então, eu gostaria de registrar que essa ponderação, já iniciando os trabalhos da comissão que o deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou aqui, ela me parece bastante sensata. Claro que eu não estou dizendo que poderei absorver, mas se nós pudermos elastecer, porque isso é importante dizer para os cidadãos e cidadãs que nos assistem. O fator previdenciário voltou a vigorar com a MP. Tinha sido vetado, ele voltou a vigorar. Já está em vigor desde 18 de junho. Entretanto, ele tem um prazo muito exíguo de vigência, porque depois, 17 e 19, virá a escadinha que a gente fala, assim, a progressividade... Mas de 19 para frente é de ano em ano, isso que é o pior. Primeiro é de 2 em 2 anos e depois passa a ser de ano em ano. Eu vou depois mostrar uma arte para a gente explicar direitinho como é que é essa progressividade. Se for possível, nós absorvermos aposentadorias com o critério 85-95 para mais algum período e que possamos depois instituir uma progressividade que aproxime da curva, digamos assim, de evolução demográfica da população brasileira, acho que será o melhor desenho. Claro que isso significa, além da negociação política, levarmos em consideração os estudos que os profissionais da área produzem, mas a minha expectativa... Pela oportunidade, quando a gente começou a discutir 85 e 95, alguém do governo ligado ao IPE falou uma bobagem absurda. Disse que se fosse aprovado 85 e 95, teria um comprometimento de 3 trilhões e 200 bilhões. Pô, 3 trilhões e 200 bilhões. E logo depois ela veta, e aí ela faz a medida provisória, entrando em vigor 85 e 95, e desloca de 2017 para 2022, 86 e 96, até 90 100. Em 5 anos ele desloca, e 5 anos some os 3 trilhões e 200 bilhões. Quer dizer, na verdade, o pessoal de pé tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu vou pedir para colocar no ar a arte que mostra essa progressividade que está sendo tanto falada aqui da medida provisória. Então é o seguinte, em 2015 e 2016... vale o fator 85-95. Significa que a soma do tempo de contribuição com a idade, então suponhamos que a pessoa tenha, no caso da mulher, se ela tiver 50 anos de idade e tiver contribuído por 35, ela soma 85 e ela pode se aposentar sem a redução prevista no fator previdenciário. Se tiver 30 anos e 55, também dá 85. Isso, uma composição que deu 85 por causa da mulher e 95 por causa do homem. A medida provisória, ela manteve esse fator dessa forma em 2015 e 2016. Em 2017 e 2018, ela sobe de 86 para 86 e 96. Em 2019, a partir de 2019, ela passa a subir ano a ano. Então, 2019, 87, 97, 2018, 88, 98, 2020, 88, 98, 2021, 89, 99 e 2022, 90, 100. É isso que eu falo, que é o cachorro correndo atrás do rabo. Você está chegando perto, muda um ano. Está chegando perto, muda outro ano. Não pode. Então, esse alargamento é necessário. Leonardo Rolim, eu queria entender um pouco a lógica dessa progressividade da medida provisória. Por quê? A expectativa de vida do brasileiro, ela não aumenta, né? Ela não se mantém em 2015, 2016, depois ela aumenta um pouquinho e depois, a partir daí, ela passa a aumentar ano a ano. O que tem por trás dessa conta? Bom, em primeiro lugar, o 85-95, ele tem um impacto muito grande, sim. Não imediato. Aquela conta que foi apresentada pelo governo bate com os cálculos que eu fiz, mas ele é acumulado ao longo de um período de 35 anos. Inclusive, nos primeiros anos, até teria uma redução de despesa em função de pessoas adiarem a aposentadoria. Porém, o aumento de despesa que se tem é muito grande em relação ao aumento de tempo de contribuição. Esse número de 3 trilhões de bilhões é um absurdo, pô. Acumulado em 35 anos, deputado, se eu quiser, depois eu mostro os cálculos. Acumulado, mas não que vai ter esse comprometimento. Não é imediato.
em termos de percentual do PIB, chega a 1% do PIB em 35 anos. Por quê? O fator previdenciário, ele leva em conta o envelhecimento da população. Com o passar do tempo, as pessoas vão vivendo cada vez mais. Nos próximos 30 anos, a expectativa de vida do brasileiro, de acordo com o IBGE, vai crescer mais 8 anos. Ótimo, cresça mesmo, Ótimo. tem que crescer, maravilhoso. E o isso. fator previdenciário leva isso em conta. Consequentemente, vai ficando cada vez mais forte o fator previdenciário. Uma regra estanque, sem essa progressividade, sem levar em conta que as pessoas vão ver mais, na verdade ela vai estar beneficiando mais as pessoas mais jovens do que as pessoas que estão se aposentando agora. A própria fórmula que está na medida provisória, a 90-100, uma pessoa que fosse aposentar em 2050 vai ter um ganho em torno de 11% em relação ao que vai se aposentar agora. Você conhece bem o fator previdenciário, o fator 100, é fator positivo. Quem fez a conta não sabe nem fazer a conta. Qualquer pessoa que apresenta o fator 100, dá o fator 1.2 ou 1.3. Não necessariamente, deputado. Não, mas do fator 100, vai dar mais ou menos isso, em alguns casos dá menos. Quando chega no fator 100, já dá fator positivo. Em alguns casos dá menos. Eu posso te mostrar, depende da idade e tempo de contribuição. Vários casos em que fator 100 dá fator positivo. Hoje, no futuro, não, é só pegar as projeções do IBGE que já estão aí. Quando a gente fala no futuro... Vários casos, fator 100, dá 1.2, 1.3. Em alguns casos sim, em outros não. Quando a gente fala no futuro, a gente fala bastante no envelhecimento da população, que são números que eu quero apresentar no segundo bloco do programa. Mas antes de a gente ir para o intervalo, Vanderlei Massaneiro, o Bruno Meneghello comenta pelo Twitter o seguinte: por que o Brasil não pode abrir mão da Previdência Social? Na opinião dele, esse é um sistema em vias de falência. O que você diria ao Bruno? Antes, gostaria de corrigir uma informação. Nos moldes dessa publicação da Anfip aqui, que a gente faz um raio-x da Seguridade Social, nós publicamos todos os anos um livro que faz um raio-x da desoneração da folha de pagamentos. E tanto quanto neste livro, nessa publicação, nesse estudo, nós provamos que em 2012 foram deixados de repassar mais de 5 bilhões para a Previdência, do orçamento fiscal para o orçamento da Seguridade. Em 2013 foram mais de 10 bilhões, em 2014 não fechamos os números. Então, os valores que estão sendo repassados não são os valores devidos. Em relação à Previdência, a experiência brasileira, e todos nós podemos ver em nossas casas, sejamos moradores das grandes cidades, das pequenas cidades ou da zona rural, que a Previdência é uma dádiva que a nação brasileira conquistou com muito esforço e com muito sacrifício. A Previdência Social muda a experiência dos municípios brasileiros, muda a realidade. Hoje, em mais de 75% dos 5 mil municípios brasileiros, o que se paga de benefício previdenciário naquela localidade é superior ao fundo de participação dos municípios, que é principal, na grande maioria dos municípios, gira a economia, a principal fonte de financiamento desses municípios. Então, em 75% dos municípios, a Previdência Social paga mais benefícios do que esse fundo de participação dos municípios. A gente pode ver na área rural, da onde eu tenho minha origem, as pessoas antigamente viviam à mercê de favores, de filhos, de vizinhos, assim por diante. Hoje, lá na roça, nos grotões, essas pessoas recebem, mesmo que seja um benefício de apenas um salário mínimo, mas eles fazem verdadeiros milagres com esse benefício. Chegam a dar presente para seus filhos e para os seus netos. Então, a Previdência não é o problema do Brasil. A Previdência e a Seguridade Social como um todo, eles provocam superávit, tanto que existe a DRU para tirar, que hoje retira 20%, foi encaminhada uma proposta de emenda à Constituição para aumentar essa desvinculação, que podemos chamar de desvio, que hoje é 20%, para aumentar para 30%, porque há recursos. O mercado financeiro e a grande mídia diz todo dia que a Previdência está quebrada. Não, a Previdência não está quebrada, ela é segura. É um bom investimento. Sabe por que está quebrada? Vamos ser verdadeiros. Não existe DRU sobre Previdência. Sobre a Seguridade existe Seguridade, sim. Foram retirados 63 bilhões de reais. Mas Seguridade sim. Mas você tirou dinheiro Não mistura Seguridade com Previdência. Mas você tirou dinheiro da Seguridade. Mas não da Previdência.
odeio. Esse exemplo que ele fala que a Previdência está quebrada é o seguinte: querem vender a Previdência como quebrada, e ela não está quebrada, para fazer o jogo da Previdência privada. Quando você, nos inícios dos anos 90, quebrou a saúde pública para poder vender plano de saúde privado, e hoje você não tem saúde nem na pública nem na privada. E aqui no Brasil, se a gente não tomar cuidado, vão fazer com a Previdência a mesma coisa. Nós não vamos deixar fazer, não. Porque quem diz que a Previdência está quebrada é a Rede Globo. O Jornal do Bom Dia Brasil é patrocinado pelo Banco do Brasil. O Jornal Nacional é patrocinado pelo Bradesco. O Jornal da Globo é patrocinado pelo Itaú. Todos têm interesse em previdência privada. Então querem vender a previdência social como quebrada. E, lamentavelmente, o pessoal do IPEA fica fazendo esse jogo. Então está quebrada coisa nenhuma. Eu quebro a cara de quem me dizer isso aqui. Antes de ir para o intervalo, eu quero fazer alguns esclarecimentos. Muita coisa foi falada, a gente fala às vezes algumas letrinhas, talvez não seja tão fácil para o cidadão compreender. Fundo de Participação dos Municípios, que o Vanderlei comentou, é uma parcela dos impostos arrecadados pela União e pelos estados, que por determinação constitucional é transferida para os municípios como uma forma de diminuir as desigualdades regionais. Mais uma vez foi falado na questão da seguridade. A seguridade abrange os 3 aspectos: a saúde, a previdência e a assistência social. Foi falado também aqui sobre a desoneração da folha de pagamento, que foi a liberação de recolhimento de impostos, pagamento de alguns impostos, feitos pelo governo, principalmente no ano passado, como forma de manter a economia aquecida, ou pelo menos tentar evitar demissões e coisas parecidas. E a DRU, a desvinculação de receitas da União, é uma definição constitucional por meio de emenda à Constituição. Foi citada aqui que veio uma nova emenda, porque a emenda que está em vigor hoje ela vai perder a validade e que dispensa, permite que o governo não deixe de aplicar integralmente em determinadas áreas recursos que são, vamos dizer assim, carimbados. Recursos previstos no orçamento da União, que são carimbados para determinada aplicação, e permite que o governo use uma parcela desses recursos para outros fins. Como comentado pelo Vanderlei, a proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo agora, ela aumentou esse percentual, inclusive de 20% para 30%. Da seguridade, como explicado pelo Rolim. Vanderlei, rapidinho para a gente ir para o intervalo, tem uma consulta. A Baixinha Silva Dutra, ela pergunta o seguinte, ela quer saber se ainda está valendo a aposentadoria por idade para mulher acima dos 60 anos. Acima dos 60 anos, a aposentadoria da mulher, né, ela é de 60 anos, né? E da mulher rural é com 55 anos de idade. E professoras também. Professoras de ensino a medida provisória é preciso ter pelo menos 15 anos de contribuição. Sim. 15 anos de contribuição e 60 anos de idade para ter direito à aposentadoria mulher, 15 anos de contribuição, 65 para ter aposentadoria homem. Mínimo de 15 anos de contribuição. Esclarecendo só, a medida provisória, ela mantém o benefício, quando institui a regra 85/95, ela mantém o benefício para os professores, né, e professoras também, desde que se dediquem, né, exclusivamente a essa atividade. E o fator previdência... Tudo bem, depois eu esclareço. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco sobre o envelhecimento da população. Foi falado muito aqui que a nossa população está envelhecendo, então a gente vai mostrar alguns gráficos que mostram como está acontecendo esse envelhecimento da população. Se você não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o Twitter @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, a Expressão Nacional está de volta na TV Câmara e na Rádio Câmara. Hoje nós estamos debatendo as mudanças nas regras para aposentadoria. Participam do debate o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara, Vanderlei José Massaneiro, vice-presidente da Assuntos Fiscais, da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, e o deputado Afonso Florense, do PT da Bahia. Eu quero voltar nesse bloco, como eu tinha anunciado antes, falando um pouco sobre a questão do envelhecimento da população, que foi bastante comentado no início. Então, aqui a gente tem os dados do IBGE, que mostra o seguinte: em 1998, a pessoa que tinha 50 anos tinha uma expectativa de viver pouco mais de 75 anos de idade. Em 2013, a expectativa de uma pessoa de 50 anos é de chegar a quase a 80 anos de idade. Na mesma lógica, em 98, quem tinha 60 anos vivia quase 78 anos, era a expectativa de vida. Em 2013, a expectativa de vida passou para 82 anos.
Em 98, quem tinha 70 anos tinha a expectativa de viver quase 81 anos. Em 2013, isso passou para quase 85 anos. Em seguida, eu tenho um gráfico que mostra o crescimento da população de idosos no Brasil. Em 2015, o Brasil tem cerca de 24 milhões de idosos. Em 2030, a expectativa do IBGE, a projeção do IBGE é que haverá 41 milhões e 500 mil idosos. Em 2060, a expectativa é que serão quase 74 milhões de idosos no Brasil. E o terceiro gráfico, ele mostra a relação entre o número de jovens e o número de idosos no Brasil, de pessoas, jovens ativos, trabalhadores ativos e de idosos. Em 2013, eu tinha, para cada idoso, eu tinha 9,3 trabalhadores, pessoas ativas. Em 2030, a expectativa é que essa relação caia para 5,1. Em 2060, que caia para 2,3. Então, eu quero voltar nesse bloco conversando com o Leonardo Rolim. Leonardo, no primeiro bloco nós comentamos, o ministro Gabas, na fala dele, ele dizia que o governo entende não ser necessário uma ampla reforma da Previdência. Esses números que mostram o rápido envelhecimento da população brasileira e como vai ter cada vez menos trabalhadores sustentando, vamos dizer assim, sustentando a aposentadoria dos idosos. Na sua avaliação, você concorda com o ministro Gabas que não é necessário uma ampla reforma da Previdência? Não, eu discordo. Os números são claros e muito fortes para mostrar a necessidade que nós temos de fazer uma ampla reforma da Previdência. Eu concordo com o Vanderlei que tem que ser um processo discutido com a sociedade, né? Como o deputado Afonso Florencio falou, tem que discutir com os trabalhadores, com os empregadores e no âmbito do Congresso Nacional. Eu acredito que o fato do Congresso aprovar o 85-95 acabou colocando essa discussão na mesa. O governo estava Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, deputado. O governo estava evitando essa discussão, na minha visão, um grande equívoco. Ao Congresso aprovar o 85-95, essa discussão veio à mesa. E nós temos que fazer uma ampla discussão, não apenas a questão da idade de aposentadoria ou da regra de tempo de contribuição, mas discutir todo o modelo previdenciário para que ele seja sustentável no futuro. A questão não é discutir se ele tem déficit ou superávit hoje, mas olharmos para a Previdência no futuro, para essas pessoas que estão contribuindo hoje. Nós trabalhamos no regime de repartição simples. Ou seja, quem está contribuindo hoje paga a aposentadoria daqueles que contribuíram no passado e hoje estão aposentados. Nós temos que desenhar um sistema que garanta a essas pessoas que estão pagando hoje que eles vão ter aposentadoria lá no futuro, daqui a 20, 30 anos, quando eles se aposentarem. E o importante, Rolim, é que, na verdade, a Previdência paga hoje, através do sistema de seguridade, benefício de mais de 32 milhões de pessoas. É mais do que a população de muitos países do mundo. E a Previdência brasileira é modelo para o mundo. Porque a Previdência pode você criticar, paga pouco, paga mal, mas paga sempre. A Previdência nunca falhou. Todo mês você vai lá, como disse o Vanderlei, está garantido, em mais de 5 mil municípios brasileiros, uma injeção de recurso via Previdência Social. Extremamente importante. Em termos de organização, sim. O nosso sistema é um dos melhores do mundo e seguramente da América Latina. Porém, em sustentabilidade, é um dos piores do mundo. O nosso modelo parece muito com o modelo grego. O país que tem um modelo de previdência mais parecido com o Brasil é a Grécia. E a gente viu o que está acontecendo com a Grécia, graças principalmente à Previdência. A grande diferença entre a Grécia e o Brasil é que a Grécia tem o perfil etário hoje que o Brasil vai ter daqui a 10, 12 anos. Me Deputado permitam, Afonso Florencio, por favor. Considerando essa evolução da população brasileira e considerando a importância do regime geral da Previdência, eu gostaria de enfatizar uma resposta que foi dada pelo deputado Arnaldo, por todos aqui, pelo Vanderlei, pelo Leonardo, para um telespectador que nos perguntou se conviria manter esse sistema. É importante dizer para todos os brasileiros e brasileiras, os cidadãos, nós temos um lastro de estado de bem-estar social
com base no regime geral da Previdência. Essa, como já foi dito pelo Vanderlei, uma grande conquista da sociedade brasileira, como outras que, como disse o deputado Arnaldo, sofreram, digamos assim, um ataque. O SUS, ele é importante para a população brasileira. Claro que, como está enfatizando o Leonardo, nós podemos aperfeiçoar, e a nossa pretensão naquilo que cabe à MP, naquilo que ela pode abarcar, vamos buscar ali na MP. Claro que há muitos outros aspectos, mas para a população, para os cidadãos, é importante terem nítido isso, é importante preservar os direitos, ter acesso com critérios, digamos assim, vantajosos para os cidadãos, mas tem que ter um equilíbrio do regime geral para ele ter saúde financeira ao longo do tempo. Mas não pode ser só repartição, né? Quer dizer, o governo tem que participar também, não pode simplesmente dizer que é o regime de participação, como se quem paga hoje vai garantir o benefício daquele que já está aposentado ou pensionista. Porque lá atrás, nos IAPs, IAPC, IAPI, IAPTEC, o dinheiro sumiu, meu amigo. Então, na verdade, faltou previsibilidade, não é desse governo, dos governos brasileiros ao longo do período. É uma história do Estado brasileiro. Exato. E você vê que nas duas medidas provisórias que o governo mandou, a 664 e a 665, tinha outras medidas provisórias que davam, uma delas, 30 bilhões para o BNDES, outra 50 bilhões para o BNDES. Ora, quiseram economizar 15 bi aqui e deram 80 bi para o BNDES. Que história é essa? Mas eu gostaria só de enfatizar isso, para o cidadão e a cidadã defender o regime geral da Previdência, defender o SUS, porque são conquistas do nosso povo. Eu tenho aqui uma pergunta, uma consulta, da Maria Lúcia Lemes, de Guaraituba, Paraná. Ela quer saber quando começa a valer a medida provisória, que está sobre os pensionistas, já está em vigor. Está desde dia 18 de junho. E quer saber se essa medida vai atingir quem já é pensionista. Se a pessoa for pensionista do início do ano até a data da edição da nova MP, ela tem uma recomposição. Por quê? Porque a 664 ela reduziu a pensão a 50%, mas as pensões a partir de 2015. Então, quem se aposentou a partir de 2015 até junho, tem que fazer a revisão do benefício, porque está recebendo de 50% e vai passar a ser 100%. Deputado Afonso Florencio, eu queria ouvir em relação ao aspecto. Nós estamos o tempo todo falando aqui de número. O deputado acabou de falar 664, 676. Essa discussão toda que está acontecendo nesse momento no Congresso, ela se deveu, primeiro, à emenda que foi feita no Congresso, à medida provisória, a 664. Então, foi feita uma emenda a uma legislação que tinha um caráter, que não se tratava desse ponto, mas que tinha um caráter, vamos dizer, provisório. Fui eu que fiz a emenda. Em seguida, agora a gente tem uma outra medida provisória, que também é uma situação legislativa relativamente provisória, porque o Congresso pode derrubar ou pode não votar. Mas ela está vigindo enquanto... Nesse momento ela está em vigor, perfeitamente. Agora, a minha pergunta é o seguinte: um tema que é um tema tão estratégico e que trata de vidas de longo prazo, é um problema de longo prazo, já não passou da hora do Congresso Nacional e do governo tratar um tema desse fora de medida provisória, tratar de uma forma mais estruturada, mais estratégica, com uma visão de longo prazo que o assunto merece? Chamar a oposição. Sim, certamente, como já foi relatado aqui, em vários momentos da história contemporânea brasileira, esse tema foi tratado, em alguns momentos houve um esforço de tratamento de conjunto. O deputado Arnaldo lembrou que no governo FHC o fator previdenciário não tinha passado por um voto, né, o limite de idade na reforma. O limite de idade na reforma. O fator previdenciário. Por um voto, e aí veio o fator previdenciário para, digamos assim, suprir a lacuna numa política de previdência daquele governo. O governo Lula tentou fazer o que ele chamou de uma reforma da Previdência no primeiro ano do primeiro governo, mas isso nós não temos governabilidade. O que nós temos governabilidade agora é com o fato de que houve um veto, mas a MP já está em vigor. Repôs o fator previdenciário, ele passa a vigir. Então, quem for agora se aposentar tem direito a recorrer a esse instrumento, mas nós vamos nos debruçar ali na comissão mista, inicialmente, só para quem nos assiste entender. Os parlamentares, o próprio deputado Arnaldo apresentou emenda a essa MP 676, e a comissão, mesmo que não aprove a emenda, a comissão mista,
senadores e deputados, que foi o que aconteceu na oportunidade que um fator previdenciário foi aprovado. Não foi aprovada na comissão mista, mas teve destaque no plenário da Câmara, foi aprovado, depois foi confirmado no plenário do Senado. Então, é verdade, precisamos de uma discussão mais profunda, mas o fato é que nós agora temos uma oportunidade de incidir sobre um dos aspectos do regime geral, do sistema, Maricela, que é estratégico. O Florencio falou da reforma da Previdência do governo Lula 2003, e essa reforma também tem uma sequela que precisa ser corrigida. É a proposta da PEC 555, que é a cobrança dos inativos. O servidor público inativo, ele paga a Previdência para nada, porque ele continua pagando mesmo depois de aposentado, diferentemente do regime geral. Então, o Vanderlei sabe bem disso, é uma luta grande da Anfip. A PEC 555 também precisa ser discutida logo depois da questão da medida provisória. Vanderlei Massaneiro, da Anfip. Eu tenho duas perguntas em relação ao modelo que a gente adota no Brasil de Previdência. A primeira é a questão do tempo de contribuição. Considerar tempo de contribuição à aposentadoria, isso é comum a outros países do planeta? E a segunda questão da diferença entre homens e mulheres, as mulheres se aposentarem 5 anos antes. Queria saber se isso é comum e se mantém, existe uma tendência, se existe em outros países, existe uma tendência a se manter dessa forma, e qual a justificativa disso se as mulheres normalmente vivem mais do que os homens? Antes, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento quanto aos números apresentados. Esses números, eles eram previsíveis, e não a partir de 2013, não a partir de 2015, eles eram previsíveis. Esse envelhecimento da população brasileira... Saudável, né? Saudável, e que cada vez aumente mais, espero que as políticas públicas contribuam. Isso era previsível já lá em 88, quando foi feita a nossa Constituição. Por causa disso que o legislador, naquela época, já inseriu a Previdência no contexto da Seguridade Social, e aí previu contribuições, fonte de financiamento, que não recaiam só sobre a folha de pagamento. Nós temos garantido, então, fonte de financiamento sobre a folha, sobre o faturamento, sobre o lucro, sobre concurso de prognóstico, sobre importações, e até pouco tempo atrás nós tínhamos também sobre a movimentação financeira, a nossa CPMF extinta em 2007. Então o legislador já sabia disso, já sabia que a população ia envelhecer e precisaria de outras fontes de financiamento que não recaíssem só sobre a folha de pagamento. Parabéns, Arnaldo. E a todos os constituintes de 88. Quanto à aposentadoria por tempo de contribuição, ela não é maioria, não é presente na maioria dos países. Existe algum outro país? Porque eu já ouvi uma entrevista com, se não me engano, com a Silvia, que instituiu o fator previdenciário, a Silvia? Não me recordo o nome dela. Que ela disse que nenhum outro país no planeta... Existem mais 4 outros países, a Grécia, Equador, Irã e Iraque. Sendo que a Grécia aumentou recentemente para 40 anos de contribuição, o Equador é 40 anos de contribuição. Com 35 e 30, como o Brasil, não tem. Então, ela existe em poucos países e países sem expressão econômica. Quanto à diferença de tempo de contribuição e idade para a diferença de gênero, ela também ela é pouco existente em outros países, principalmente com expressão econômica. Então, obviamente, podem ser feitas correções nesse sentido. E até para que fique bem claro, a Anfip não é contra alteração, não é contra mudanças, né? Nós defendemos, nós queremos discutir os ajustes necessários para que todo trabalhador brasileiro tenha direito a uma previdência pública, justa e digna. Então, que melhore o valor dos seus benefícios, né? Agora, nós queremos discutir isso daí dos dois lados, não só na parte do benefício. Nós queremos novas fontes de financiamento, nós queremos mudar esse paradigma que existe no Brasil, que o lucro não paga imposto, o juro sobre capital próprio não paga imposto, os grandes latifúndios, produtivos ou não pagam imposto. Os senhores sabem quanto foi arrecadado de imposto territorial rural em 2014 nesse país? Menos de R$1 bilhão. A contribuição previdenciária descontada do servidor público aposentado importou em 2 bilhões e 600 e o ITR deu menos de 1 bilhão. Então, realmente, vamos conversar. A Anfip está disposta e quer contribuir para esse debate. Tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Mas vamos discutir dos dois ângulos. A crítica de que a mulher tem 5 anos a menos no Brasil é cultural, é histórico. E, na verdade, a mulher brasileira tem a dupla jornada, porque ela trabalha fora e vai trabalhar em casa também. Então, em relação a essa condição, é que a gente tem uma diferença de 5 anos. E, historicamente,
tanto para a idade 65-60, tempo de contribuição 35-30, a rural 60-55. Isso vai ser muito difícil você conseguir mudar isso nesse ano. Você Deputado, pode no mundo inteiro Nossa. havia essa diferença de 5 anos. Praticamente todos os países estão igualando, inclusive na América Latina. Metade da América Latina já igualou. A mulher vive mais. Essa era uma realidade antiga, em que a mulher não trabalhava, a mulher era pensionista. E essa diferença devia também ao fato da mulher geralmente ser mais jovem do que o marido. Mas isso é algo que passou. Se nós queremos ter uma previdência sustentável, nós precisamos encarar de frente essa questão da idade, de igualar a idade entre homem e mulher. O tempo está praticamente esgotado, deputado, Eu queria quer falar? só chamar a atenção para que quem nos assiste entenda, porque nós falamos muitas vezes, a população brasileira está envelhecendo, e aí o deputado Arnaldo destaca, e é saudável. Graças a Deus. O que nós queremos dizer com está envelhecendo é que está aumentando o tempo de vida, digamos assim, do brasileiro e da brasileira, com a melhoria da qualidade de vida, as conquistas da medicina. Então, o brasileiro, a brasileira está tendo mais tempo de vida, está morrendo mais velho. É isso que a gente quer dizer. Está vivendo mais. Está vivendo mais. É isso que a gente quer dizer quando fala que a população está envelhecendo, e isso é saudável nesse sentido, está vivendo mais. Por isso, nós temos que levar em consideração, digamos assim, a possibilidade de uma curva demográfica E Maricela, eu queria fazer um comentário. Nosso tempo está praticamente esgotado. Então fica para outro dia, eu me chamo para outro programa. Eu quero fazer esse negócio de previdência privada aí, que eu estou preocupado com esses caras aí, tudo com a boca desse tamanho sendo da previdência pública. Mas lá é 60 anos também. Deputado Arnaldo Faria de Sá, PTB de São Paulo, muitíssimo obrigada. E já pela disposição de vir no outro programa. Pode Já chamar. ficamos acertados. Vanderlei Marceneiro, vice-presidente da Anfip, muito obrigada também. Obrigado, estamos à disposição. Muito obrigada. Leonardo Rolim, consultor de orçamento da Câmara, muito grato por sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui no Inspeção. Deputado Afonso Florencio, PT da Bahia, muito obrigado também. Desejo boa sorte e sucesso, né, na conciliação dessas 180 medidas provisórias e do amplo debate. Perdão, medidas provisórias, nossa senhora, emendas à medida provisória e do amplo debate, que com certeza vai se dar no plenário da Câmara e do Senado. Muito obrigado. Para isso. Você de casa que nos acompanhou, recebi várias perguntas que eu não pude colocar aqui no momento. Eu vou passar para os nossos convidados, perguntas sobretudo de pessoas que têm dúvida em relação aos seus direitos. Vou passar para o Leonardo Rolim, tenho certeza que ele vai ter prazer em responder, em ajudar, uma pessoa que conhece muito desse assunto. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência na TV Câmara e na Rádio Câmara. Você pode ver qualquer edição anterior do nosso programa na nossa página no câmara.leg.br/Expressão Nacional. O Expressão Nacional volta na próxima terça às 9h30 da noite. A gente se vê. Até lá.